Joaquim Celestino Ribeiro é o cabeça de lista da CDU por Viana do Castelo às próximas eleições que se realizam no dia 10 de março. É professor, tem 51 anos, é natural do Concelho de Caminha, é membro da Assembleia Municipal de Caminha e da Assembleia Intermunicipal da Cima Alto Minho, é também dirigente do Sindicato dos Professores do Norte e presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora. Antes de mais, agradecer o convite, Joaquim, por estar aqui presente hoje. Eu penso que não me ter esquecido de nada deste leque enorme deste currículo. Eu começava aqui por recuar um bocadinho na história do Joaquim, antes de avançarmos aqui propriamente para o debate. O Joaquim tem já uma carreira sólida no mundo da educação, no mundo da política, mas eu gostava de perceber, e também para quem está lá em casa, como é que começa este interesse pela política? Há quantos anos é que estamos a falar e já agora pela CDU? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre bom contribuir de alguma forma para o esclarecimento das pessoas, contribuir também de alguma forma para construir soluções, porque é isso que de facto nos alimenta mais quando temos alguma intervenção política. Isabel, que responder quando é que começa ou quando é que desperta o interesse pela política? Não é muito fácil, porque na verdade todos nós somos políticos, não há ninguém que não seja político. Mesmo aqueles que se declaram sempre que são apolíticos ou que não acreditam na política, já estão a fazer política ao tomar essa mesma opção e ao afirmá-lo publicamente. No meu caso em particular, eu creio que a política cresce naturalmente, desenvolve-se naturalmente, com a vontade, em primeiro lugar, de uma intervenção local, muito mais nessa perspectiva, muito mais na possibilidade de dar algum contributo que de alguma forma pudesse melhorar as condições no meu concelho. Mais tarde acabo mesmo por integrar o Partido Comunista Português por opção, por livre opção, por corresponder de facto às expectativas que se foram construindo da minha parte sobre aquilo que era o melhor modelo de sociedade e a melhor intervenção para satisfazer aquelas que eram as necessidades das pessoas. Eu não consigo quantificar o tempo voltando atrás, mas talvez há mais de 30 anos, porque eu recordo-me de estar já envolvido em 2001, nas campanhas de 2001 autárquicas, por exemplo, e portanto essa ligação já vinha de trás. Portanto eu não chego a 2001 caído do céu, portanto já chego vindo de trás. Claro que no percurso fui conhecendo pessoas muito interessantes, pessoas que tiveram uma grande influência e uma grande responsabilidade naquela que foi a minha construção política também, algumas do meu meio profissional, é verdade também, outras já do meio político autárquico, essencialmente. E acabo mesmo por chegar ao partido pelas mãos de uma pessoa ligada ao poder local, que ainda hoje reconheço e que ainda hoje tem uma grande influência, que me reservo a estar agora a manifestar publicamente o nome dessa pessoa, mas que ela sabe muito bem o contributo que deu para que eu pudesse entrar em primeiro lugar para o partido, com as responsabilidades crescentes que foram vindo a partir daí, e tornando, no fundo, aquela pessoa que eu hoje sou. Creio que sou uma pessoa conhecida no Alto Minho, talvez mais conhecida ainda no Concelho de Caminha, mas também, eu diria, que se alarga ao distrito muito por esta presença sempre do mesmo lado. Sempre com as mesmas opções que tardam em fazer-se cumprir, mas que um dia, eu estou certo, eu e todos aqueles que me acompanham, estamos certos que um dia vai ser a solução para o nosso território e vai ser a solução para o nosso país. E tem sido fácil conciliar durante estes anos todos a educação precisamente com a política? Eu creio que sim, não tem havido nenhuma dificuldade acrescida ao conciliarmos isso. Eu não sei se a Isabel se refere a conciliar na perspectiva laboral, na perspectiva de conseguir não prejudicar o trabalho, tendo em conta a necessária luta política, e sim, tem sido, nessa perspectiva, tem sido extremamente possível
nunca tem havido prejuízo nem para um lado nem para o outro. Portanto, tem sido possível cumprir as minhas funções e as minhas obrigações profissionais sem nunca saírem prejudicadas. Mesmo até em situações de campanha, procuro sempre nunca prejudicar aquilo que é a minha responsabilidade com a questão profissional, mas o contrário também não tem acontecido. Portanto, também não tem sido por eu ter uma grande presença e ter sido sempre professor no Alto Minho, o que é uma grande sorte. Bom, houve apenas um pequeníssimo período em que saí do Alto Minho, mas estive tão perto, tão perto, tão perto, que felizmente acabei por estar sempre ligado aqui ao Alto Minho, mas de facto, digamos que até as coisas se ajustaram de tal forma que a minha identidade nunca foi prejuízo para parte alguma, nem numa nem noutra. Procuro ser na escola e procuro ser na educação um pouco o perfil daquela pessoa que eu também sou publicamente, muito a favor da liberdade de expressão, muito a favor da liberdade nos próprios alunos, que eles construam a sua própria identidade, que é extremamente importante. E, portanto, nessa perspectiva, acho que sou profissionalmente uma pessoa muito aberta e muito determinada naquilo que deve ser a vontade de cada um, construída, alimentada pelo conhecimento, porque isso é realmente muito importante. E depois, politicamente, aquilo que eu creio que já todos sabem, muito afirmativo, creio que sou um bom interlocutor, no entanto, não deixo de afirmar aquilo que realmente são as nossas posições e combater aquelas que são as posições contrárias, porque não nos revemos nelas e porque entendemos que elas não nos levam para um porto seguro, que é aquilo que mais precisamos neste momento. E falamos precisamente da campanha. Esta já não é de toda a primeira vez que o Joaquim se candidata enquanto cabeça de lista da CDU, o mesmo já aconteceu em 2022. O que é que o levou novamente a aceitar este convite? Foi muito simples. Não é muito complicado e eu creio que toda a população do Alto Minho compreenderá com facilidade aquilo que aconteceu. Em 2022, nós fomos para eleições antecipadas, para umas eleições que, no nosso entendimento, poderiam ter sido evitadas se o Orçamento de Estado pudesse ser aprovado com as premissas que nós tínhamos estabelecido, com os compromissos que nós achávamos que nos levariam, naquele momento, a contornar um problema que se adivinhava. E eu recordo que nessa altura havia algumas questões essenciais e uma delas tinha exatamente a ver com o Serviço Nacional de Saúde, que provavelmente ainda poderemos vir a falar sobre ele, mas que já naquela altura nós dizíamos que era urgente e necessário um maior investimento no Serviço Nacional de Saúde, porque já se antevia que os problemas que se aproximavam careciam de um grande investimento no Serviço Nacional de Saúde. Assim não entendeu o Partido Socialista, e já não era a primeira vez também, vamos ser sinceros, que o Partido Socialista fazia algum jogo, o povo chama-lhe chantagem, não é? Mas algum jogo político para fazer valer aquelas que são as suas vontades, e a tentativa, na altura, em 2022, a tentativa de ficar sozinho. Essa era, de facto, a vontade do Partido Socialista. Como nós antevimos, portanto, ele ficou sozinho e não conseguiu fazer melhor. Passados 2 anos, estamos novamente em eleições antecipadas, isto para responder muito objetivamente a razão pela qual acabei por aceitar este convite que foi feito para liderar esta lista. Bom, o processo está inacabado, portanto, nós temos novamente umas eleições antecipadas e, portanto, se eu havia sido cabeça de lista há 2 anos atrás e o processo não terminou, a legislatura não chega ao fim, entendi que fazia todo sentido eu manter essa mesma liderança, ainda para mais, porque as razões que justificavam a existência em 2022 de uma candidatura forte da CDU que nós entendíamos que era necessária, bom, forte não porque ela é centrada em mim, mas forte nas ideias que a CDU trazia para o país, entendi então que fazia todo sentido agora novamente em 2024 liderar esta equipa que de resto é uma equipa muito competente, é uma equipa capaz, uma equipa com experiência até se apresenta política. como rejuvenescidos, digamos assim.
É uma equipa jovem e nós temos que também entender o que é a juventude hoje em dia. Isso também é muito importante. Até eu me sinto jovem, não é? E, portanto, hoje em dia nós entendemos que a nossa presença política a nível do país e na representação que queremos fazer também na Assembleia da República deve acolher as experiências que nós vamos tendo no território em que cada um exerce, digamos assim, a sua influência política. E a nossa lista tem a vereadora da Câmara Municipal de Viana do Castelo, tem membros das Assembleias Municipais aqui no nosso distrito, não só em Caminha, como em Ponte Lima, como em Paredes de Coura. E, portanto, Ou seja, houve aqui uma preocupação também por haver uma representatividade a nível local, digamos assim. houve uma enorme preocupação de provar também que se nós somos válidos no poder local, somos seguramente válidos na Assembleia da República para defender o nosso território, porque é algo que nós não temos visto efetivamente antigamente com os 6 deputados, e quando digo antigamente ainda incorpora esta legislatura que estamos a viver, porque ela de facto não terminou, ainda temos 6 deputados eleitos, mas agora com os 5 deputados que vêm a seguir, nós entendemos que se os 6 não conseguiram fazer aquilo que era justo e necessário para o território, não serão 5 dos mesmos que farão. E portanto, mais uma razão para mostrarmos à população do Alto Minho que temos uma equipa capaz, uma equipa com experiência, mesmo sendo jovem, é uma equipa com muita experiência, sobretudo neste envolvimento autárquico que tem, e que a sua experiência também tem revertido muito a favor do Alto Minho, repare, porque graças a esta experiência e graças também ao Partido Comunista Português, que nunca deixa de parte os territórios, mesmo quando eles não elegem deputados do PCP e da CDU, a verdade é que nós temos trazido imensos deputados do PCP aqui ao nosso território, temos trazido inclusivamente também eurodeputados. Aliás, ainda há 8 dias, ou pouco mais que 8 dias, tivemos aqui a Sandra Pereira, uma eurodeputada, exatamente para que o nosso território sinta que o nosso partido, que a nossa opção política não se faz em gabinete, não se faz longe do território, faz sempre na proximidade e no contacto com as populações. E, por exemplo, até hoje a CDU nunca conseguiu eleger qualquer deputado no círculo eleitoral de Viana do Castelo. Ou seja, a poucas semanas para as eleições, o que é que a CDU tem procurado fazer diferente? É precisamente esta proximidade? Eu voltaria ao início da pergunta, não é? Portanto, uma constatação de facto. Até ao momento, nunca a CDU elegeu nenhum deputado pelo distrito de Viana do Castelo. A Isabel tem toda a razão. E olhem ao estado que nós chegamos. E, portanto, o nosso território continua desprotegido, continua sem ter alguém que defenda efetivamente o território. E sempre nesta perspectiva é que nós também temos vindo a dizer que aquilo que é bom para o território é bom para o país. Só que, infelizmente, nós temos assimetrias regionais gritantes e nunca tivemos deputados eleitos pelo distrito de Viana do Castelo que conseguissem combater essas assimetrias. E isso é algo com o qual a população do Alto Minho tem que contar no dia do voto. A 10 de março tem que olhar e dizer assim, bom, a CDU nunca teve nenhum deputado eleito. Nós nunca tivemos o território defendido. Se calhar chegou à altura de mudar. E chegou à altura de, pelo menos, acreditar que com um deputado da CDU, com esta ligação ao território que tem, com gente capaz, com gente experiente, com gente que no território é reconhecidamente defensora daquilo que mais interessa às populações, bom, então, se calhar chegou a hora de dizermos basta de escolher sempre os mesmos, não vale a pena estarmos a colocar sempre... Imagino uma situação futura, 3 deputados de um partido e 2 deputados de outro partido e continuar a deixar de fora a CDU, que realmente, na hora certa, sempre que há problemas, e nós sabemos e reconhecemos os problemas, quando estamos à porta das fábricas, que não estamos só na altura das eleições, quando vamos visitar os pescadores no Portinho, em Vila Praia de Âncora, ou aqui em Viana do Castelo, e ouvimos as pessoas, portanto, sabem que nós somos, de facto, um corpo que está junto das populações e que conhece bem os problemas que a população tem, e nessa perspectiva não haja dúvidas que a 10 de março estamos certos que não é por nunca termos elegido um deputado que as pessoas vão excluir essa possibilidade. A população do Alto Minho, como conta connosco nessas alturas, nas agruras, como nós dizemos, quando realmente o problema está instalado na fábrica ou está instalado na falta de apoios na pesca, ou na agricultura, ou no turismo, ou na habitação, sabem que é com a CDU que contam e batem à porta e dizem precisamos que vocês nos ajudem a resolver o problema.
aquilo que nós temos a dizer agora é: ajudem-nos a ajudar-vos a resolver o problema, dando uma maior representação à CDU a nível nacional, na Assembleia da República, mas a partir aqui do nosso território. Eu, se a Isabel me permite, deixe-me só dizer-lhe uma coisa que também nos parece fundamental. Porque, infelizmente, às vezes a questão é muito clara. A CDU é a terceira força política no país ao nível do poder local. Sobre essa matéria não há dúvidas, é uma constatação de facto. Somos a terceira força. Quando olhamos para aquele que é o exercício no geral da comunicação social, e não deve haver força política que mais defenda a comunicação social do que o PCP e a CDU, mas quando olhamos para este exercício que é feito a nível nacional tantas e tantas vezes, que parece arredar do panorama nacional a participação e a influência do PCP, nós estranhamos. Alguma coisa aqui está errada. E recuperando aquilo que dizia há pouco, pois se somos a terceira força partidária no panorama do poder local no nosso país, é porque as pessoas então nos reconhecem e sabem que somos realmente necessários. Então o que é que falha aqui quando passamos para o plano nacional? Se as pessoas são as mesmas. Repara, a nossa lista, como dizia há pouco, tem estas pessoas com responsabilidades aqui no distrito de Viana do Castelo. Nada contra quem vem de fora, não é esse o problema. Nós estamos a dizer é que nós temos obra feita, nós temos uma responsabilidade diária nos compromissos que assumimos com a população neste território. Então o que é que falha para as pessoas entenderem que se somos válidos aqui, seremos com certeza válidos na Assembleia da República? Bom, o que falha aqui é o problema da comunicação, mas que não nos diz respeito, porque como bem faz a Viana TV, está-nos a ouvir e dá a possibilidade das pessoas que estão em casa também nos ouvirem. Pois é isso que se calhar falta. E falta reconhecer, de facto, este papel fundamental de sermos a terceira força partidária no panorama nacional ao nível do poder local, que é extremamente relevante para tomar as melhores decisões e que prova, acima de tudo, que nós temos um conhecimento muito real e muito prático daquilo que acontece no nosso território. Mas, por exemplo, o que é que a CDU tem procurado fazer de diferente em relação a 2022 para evitar o mesmo desfecho? É de facto esta proximidade com as pessoas? Repare, nós temos vindo a fazer muitas coisas que já fazíamos. O contacto com as pessoas é um contacto diário e fora de eleições. E as medidas que propomos acontecem também fora de eleições. A questão deve ser colocada a outros partidos que, durante o intermeio das legislaturas, tomam decisões completamente contrárias àquelas que parece querer tomar em alturas de eleições. Eu dou um exemplo claro. Quando nós, em março de 2023, apresentamos a proposta para abolir as portagens aqui na A28, mesmo não tendo nenhum deputado eleito pelo distrito de Viana do Castelo, levamos essa proposta, é ver o posicionamento dos outros partidos. Não viabilizaram esta proposta. Olha, não havia eleições. Nem ninguém antevia, em março de 2023, que nós teríamos eleições. Agora, as pessoas mudam consoante a perspectiva de haver um ato eleitoral, mas que o que nós dizemos é, então, o povo que vota deve olhar para esse percurso. E, portanto, nessa perspectiva, a CDU e o PCP não têm feito diferente no que diz respeito ao contacto com as populações. Bom, há algo que fizemos diferente. Procuramos fazer uma apresentação atempada da nossa candidatura, até para deixar bem claro qual era o caminho que queríamos seguir. Fomos para a rua mais cedo, sim, é verdade, fomos para a rua mais cedo. Provavelmente somos a força partidária que está na rua há mais tempo, num contacto mais direto com as populações, e mostramos bem cedo a nossa disponibilidade para que as pessoas possam construir um voto informado. E estamos disponíveis para dar esse contributo. Nós não obrigamos ninguém a votar na CDU. Nós queremos é que o voto seja um voto esclarecido e que as pessoas votem efetivamente em quem lhes apresenta as soluções. As soluções para o país e as soluções para o território, como dizia há pouco, o que é bom para o território é seguramente bom para o país. O país não se faz de assimetrias regionais como aquelas que nós temos vindo a verificar em vários setores. E precisamente o Joaquim tocava agora num ponto que eu também queria chegar, que era precisamente que foram mais cedo para a rua e precisamente a CDU tem apostado numa campanha forte de proximidade, seja com a comunicação social, utentes de transportes públicos, escolas, entre outros. Desses diferentes contactos, quais é que foram os principais problemas identificados pela CDU, se assim o consegue dizer? Consigo e é fácil e quase que nem era preciso perguntar à CDU. Acho que se sairmos aí à rua, a primeira coisa que as pessoas nos dizem de facto é que não há dinheiro.
E não há dinheiro por uma razão muito simples, porque as pessoas têm uma massa salarial demasiado baixa. O secretário-geral do PCP tem relatado situações que fazem eco quase todos os dias na rua, quando nós andamos na rua aqui, no distrito de Viana do Castelo, que tem a ver com as contas. As pessoas, talvez aqui haja diferenças, porque há pessoas que nos dizem que fazem contas só na primeira semana do mês. Depois não fazem contas porque já não há dinheiro. O que quer dizer que há incumprimentos. Outras dizem que até fazem contas até meio do mês, não é? Mas não temos, pode haver, mas não temos relatos de pessoas que nos digam que não fazem contas e que vivem o mês descansadamente. Bom, nós sabemos que há. Nós sabemos que há pessoas que não fazem contas, que não precisam de fazer essas contas, não é? Mas a maior parte da população faz contas e contas cada vez mais apertadas. E isso gera muita insegurança nas famílias, imensa insegurança, que já começa a passar para as faixas etárias mais baixas. Aqui atrasado, eu falava com uma aluna, por acaso, por sinal, uma aluna que me dizia, não num contexto escolar, mas fora desse contexto escolar, e ela dizia-me, professor, eu gostava muito de terminar a minha, já estava no ensino superior, gostava muito de terminar a minha formação superior e ir embora do país. E, claro, eu perguntava, mas porquê? Mas então nós temos tanto para fazer ainda no nosso país e o país, de facto, precisa de quadros superiores válidos, capazes, que nos tragam inovação, que nos tragam novidade e que façam também, que deem também o seu contributo para este crescimento que nós precisamos. E ela dizia, não, professor, eu sei que, como já acontecia no passado, isto ainda vai continuar e eu nunca mais vou ter uma massa salarial igual àquilo que pagam outros países. A mim o que me chocou naquela situação não é a novidade ir para fora, porque isso já não é novidade, já ninguém se choca quase com essa novidade, desde logo porque tivemos inclusivamente um governo no passado que até entusiasmou à saída, não é? Se calhar é daqueles que não se importam que o nosso território até tenha perdido um deputado porque baixou a sua demografia e, portanto, provavelmente por aí. Mas o que me chocou mais foi a falta de esperança. E é isso que nós tantas vezes pensamos quando estamos a olhar para as nossas propostas, é o que é que nós estamos a fazer para fixar as pessoas, que dê valor àquilo que é a pessoa. Quando nós dizemos que é preciso valorizar o trabalho, é porque isso é uma condição essencial para que a pessoa se sinta feliz. A pessoa, no geral, ao contrário de certas mensagens que se procuram passar, o povo português é um povo trabalhador e é um povo responsável, é um povo que gosta de trabalhar. Mas é um povo que, de facto, como todos os outros povos, precisa de ver o reconhecimento do seu trabalho, desde logo no salário. Isto de trabalhar, ganhar e continuar pobre, bom, isto não é humano. Não é? E, sobretudo, quando nós percebemos que no nosso país, de resto, como vai acontecendo também um pouco no resto do mundo, nós temos uma percentagem ínfima, é muito pequenina, é verdade, mas que tem os recursos maioritários. E depois a grande massa trabalhadora é aquela que tem à sua disponibilidade a menor parte dos recursos. E o grande capital tem feito uma coisa, e aqui no nosso território também faz, que é uma coisa que às vezes nos choca. É exatamente pôr os trabalhadores uns contra os outros, procurando nas suas agruras encontrar argumentos para que o outro ainda tenha uma vida pior, esquecendo aquilo que é o essencial, é que há dinheiro, é que há riqueza. Ela está mal distribuída, está naqueles grupos, está naquelas pessoas em concreto, que naquele momento, quando vem a grande massa trabalhadora, quando vem o povo a discutir por causa de um que tem mais 100 euros ou menos 100 euros, até ficam todos contentes, porque assim ninguém fala nos 12 milhões de euros de lucro diário pela banca, ou diário, atenção, ou dos 25 milhões que têm os grandes grupos económicos, ou dos benefícios fiscais, cerca de 1.500 milhões de euros. É que enquanto, de facto, eles conseguirem pôr o povo a discutir essas pequenas coisas, eles ficam protegidos. Ora, a CDU combate sempre isso e está sempre alerta relativamente a essas questões. Se calhar essa é uma razão de às vezes nos arredarem do panorama, e que bom que era se a CDU até desaparecesse, porque não vinhamos com estas coisas para cima da mesa, sempre com responsabilidade. Mas continuando a dizer que não é só a questão do salário. Há neste momento uma questão que assusta toda a gente, que é uma crise, ou uma segunda crise, se quisermos pensar também no que aconteceu há uns anos atrás, que tem a ver com a habitação. E é uma crise, a crise da habitação é uma crise que depois é transversal e se reflete em muitos setores da nossa atividade, na saúde, na educação, mas também na emancipação dos jovens. Quer dizer, há poucos dias ouvia,
de forma, eu acho que inglória, alguém que tinha responsabilidades por outra força partidária, que dizia que os jovens gostam de estar na casa dos pais eternamente e aí é que estão bem. Bom, eu acredito que os pais gostem de ter os filhos em casa, claro que sim. Eu também sou pai e é evidente que sim, não é? Mas os jovens têm direito a sair. E os jovens querem sair não porque estão zangados com a família, não. Mas porque têm direito a construir a sua própria opção de vida. Se ela passa por a constituição de uma família, pois que passe pela constituição de uma família, mas ser uma construção sua. E é evidente que a habitação é esse primeiro patamar. Ninguém consegue sair de casa para o vazio. E aquilo que está a acontecer em Portugal, mas que também está a acontecer no Alto Minho, e está a acontecer a uma velocidade gritante. Não estamos só a falar de um aumento de 10% no custo da habitação a nível nacional, quando comparado com outros países. Temos situações no nosso território, Concelho de Caminha, Concelho de Ponte de Lima, que até superam esse índice de crescimento no valor da habitação. O que é que aqui mudou? Porque os rendimentos não mudaram. Aliás, nós quando olhamos para o Alto Minho, ainda continuamos a ter uma percentagem elevadíssima, quando chegamos ao fim e temos o registro das declarações de IRS, de pessoas que estão com 10 mil euros de rendimentos anuais, ou pouco mais do que isso. Portanto, nada mudou. Como é que é possível hoje em dia não se conseguir alugar um T1 em Viana do Castelo por menos de 500 euros? Pois como é que queremos fixar? Lá está. Profissionais de saúde no nosso território a este preço de habitação? Não dá. Quando continuamos a defender políticas nacionais de concursos de professores, de mobilidade dos professores, e eles começam a ver, bom, eu já não podia ir para Lisboa, já não posso ir para o Algarve, agora também não posso ir para Viana. Claro que o custo da habitação desta forma não dá. E depois, claro, há outro problema, o da mobilidade. Pois as pessoas precisam de se mobilizar, não é? Precisam de trabalhar para outros territórios. E, claro, nós temos propostas concretas. Quando nós falamos das assimetrias, falamos muito disso. É engraçado que nós temos uma proposta de criação de um passe com o valor de 40 euros mensais que permita, por exemplo, às pessoas de Viana se deslocarem para o Porto utilizando a rede de transportes pública, que deve ser consolidada, que deve crescer e que deve ser intermodal, rodoviária, ferroviária. E quando falamos às vezes com as pessoas sobre esta questão do passe, as pessoas pensam que isto que é uma realidade dos grandes centros urbanos, que é uma realidade do Grande Porto, da área metropolitana de Lisboa, e a gente diz assim, pois lá está, as assimetrias são tão gritantes e já estão tão consolidadas que as pessoas até acham que essa questão da oferta pública de transporte diz respeito a uma região em concreto, já não diz respeito a outra, não diz respeito ao país. E face aos salários que nós temos e face às dificuldades que nós temos, mais ainda. Porque quando nós dizemos e pugnamos e lutamos e apresentamos as propostas da questão que se prende, por exemplo, com a A28, é reconhecendo inclusivamente que, face à insuficiente rede de transportes que nós temos, é um imperativo que as pessoas muitas vezes tenham que usar o seu transporte para se deslocar para o trabalho. Mas também é uma condição essencial ao desenvolvimento da nossa pequena economia. Ao contrário do que defendem outros, nós defendemos a eliminação dos pórticos, nós não defendemos a redução ou a isenção temporária, nós defendemos a eliminação, ainda para mais numa obra que não está sequer concluída. A A28 urgia que se concluísse até Valença e que de Valença se fizesse uma ligação que faça sentido também até Melgaço. E, portanto, as coisas não estão concluídas. Nós temos um território que, afinal, uns dizem que é pequeno, mas eu desafiava-os a virem aqui, a deslocarem-se para ver quanto tempo levam a ir de Viana até Melgaço, para verem se ele é assim tão pequeno. Já agora podiam dar a volta ao nosso distrito. Chegam a Melgaço, desafiava-os a ir até Paredes de Coura, por exemplo. E depois de Paredes de Coura, não, agora vão para trás, agora vão aos Arcos e vão até Ponta Barca. E chegavam ao fim do dia e diziam, poça, eu estou cansado, eu não fiz assim tantos quilómetros e estou tão cansado e as estradas não servem. Pois é preciso conhecer o território para, de facto, identificar estas fragilidades. Isto é também uma dificuldade quando vamos para o mundo do trabalho. Quando nós temos alguns nichos de empresas que estão em diferentes zonas do nosso território, e eu pergunto, por exemplo, pois se um trabalhador de Vila Nova de Cerveira encontra emprego nos Arcos de Valdevez, como é que vai? Como é que se desloca? E ainda para mais, tendo em conta os horários de trabalho, como é que ele garante que consegue chegar a horas ao trabalho? Bom, provavelmente não vai chegar a horas, mas olha, já não vai receber um prémio. Porque depois também entramos nesta questão do mundo do trabalho e com esta caducidade da contratação coletiva, que é uma defesa da CDU que deve rapidamente
ser refugada essa caducidade, que é importante a contratação coletiva, que é importante esta ação coletiva na defesa dos trabalhadores, exatamente porque ela é a única garantia que os trabalhadores têm de serem defendidos em bloco. Ora, é evidente que o grande capital não quer isso, é muito mais fácil fragmentar e tratar o trabalhador à peça, porque é mais facilmente descartável. E é isso que nós não queremos, porque daí também vem a dignidade profissional. E voltamos à conversa de há pouco, daquela jovem que perdia a esperança. Pois é, de facto, se nós não valorizamos as carreiras, se nós não olhamos para a frente dizendo tu hoje estás aqui, mas eu estimo que o país te dá condições para amanhã estás mais além. E feliz acima de tudo. É evidente que as pessoas ficam descrentes, ficam descontentes. Depois vem essa história dos votos de protesto. Mas são votos de protesto que são acompanhados por lideranças que afinal sempre estiveram ao lado de quem levou isto. Ora, por isso mesmo, isto é mais uma razão para nós, de facto, votarmos na CDU, sem sombra de dúvida. Pois há outro problema. Há também o problema da saúde. E este problema é um problema que aqui no Alto Minho assume contornos que eu acho que até são indignos para quem nos representa no território, sobretudo esses 6 deputados eleitos pelo nosso distrito. Repare, para além de tudo que tinha dito há pouco, que era um imperativo o investimento no Serviço Nacional de Saúde, nós temos situações aqui no nosso território que são de bradar. Quando nós questionamos os encerramentos das urgências, bom, mas quem é que fomentou primeiro o encerramento de uma primeira linha de urgências, digamos assim, com os serviços de atendimento permanentes no território? Pois a CDU jamais permitiria uma coisa dessas, como é lógico, não é? E, portanto, uma das razões que hoje dizem, e nós fizemos uma mesa redonda pela saúde e ouvimos alguns profissionais de saúde, e aquilo que eles também reconhecem que existe, às vezes, alguma ida indevida, chamemos assim, às urgências. Bem, claro, mas seriam situações resolvidas se nós tivéssemos esses serviços de atendimento permanente abertos. E eu tenho a certeza absoluta que uma pessoa de Caminha não vinha a Viana do Castelo ou de Monção, não vinha a Viana do Castelo se tivesse um serviço de atendimento permanente aberto no seu território, nos Arcos de Valdevez. Como é lógico, resolvia o seu problema ali e não vinha para cá. Mas esta questão não é única. Repare, quando nós de repente temos um serviço de radiologia no nosso hospital de Viana do Castelo, um serviço que usa as infraestruturas públicas, investimento público, investimento do Estado português, máquinas públicas, inclusivamente alguns técnicos que creio que já vinham também do passado e, portanto, também públicas. Mas que, aqui del Rei, pasme-se, não sei porquê, alguém toma a decisão que era muito bom passar este serviço para o privado. O privado que usa as máquinas, as infraestruturas públicas e que faz um primeiro contrato que chega aos cerca de 3 milhões de euros, mais coisa, menos coisa. E que agora se apresenta um concurso para um segundo contrato, exatamente nos mesmos moldes, falando exatamente dos mesmos equipamentos, das mesmas infraestruturas públicas e que ascende a cerca de 13 milhões de euros, a gente começa a ver que o negócio da doença não é uma coisa de Lisboa ou do Porto. Este negócio da doença é um negócio que se espalha e que se engrandece, mas que se engrandece à custa dos cheques pagos pelo Estado português. Isto não é correto. E quando nós dissemos e propusemos na Assembleia da República que se voltasse à internalização do serviço de radiologia no Hospital de Viana do Castelo, os deputados eleitos pelo Distrito de Viana do Castelo não estiveram connosco e não deixaram que esta medida fosse aprovada. Isto faz-nos pensar. Ou quando nós olhamos para o drama infeliz de muitas pessoas que precisam de radioterapia e que, ao precisarem de radioterapia, que sempre que têm que ir para as sessões de radioterapia, têm que ir ou para Braga ou para o Porto. E nós defendemos e apresentamos como proposta que o Hospital de Viana do Castelo também oferecesse esse serviço, que fosse aqui criado um serviço de radioterapia, é ver uma vez mais como esses deputados eleitos pelo nosso território acabaram por abandonar o território e não deixar aprovar esta medida que era urgente e necessária. Claro, urgente e necessária para quem está a passar por essa situação infeliz. Mas nós não podemos ser indiferentes só porque nós não estamos a passar por essa condição infeliz.
E, portanto, nós temos que dotar o nosso Serviço Nacional de Saúde, também no nosso território, de meios para poder responder às necessidades de cada cidadão, independentemente desse cidadão ser eu ou ser a Isabel, certo? Portanto, nós temos que preparar o país e o nosso território para todas as situações. Mas mais, quer dizer, o próprio modelo que nós temos, como é que é possível tanto tempo sem uma administração constituída, estamos com uma administração unipessoal, isso não faz muito sentido. Leva-nos também para outros patamares, pensar de facto que esta forma que nós temos de olhar o território e de gerir o território, que é feita ao arrepio do que diz a Constituição e da própria regionalização, e portanto que vamos para um processo de constituição de comunidades intermunicipais ou de áreas metropolitanas e que por aí conseguimos ganhos de escala. Não é verdade. Os ganhos de escala conseguem-se por parcerias entre municípios na mesma e não é isso que nós precisamos para a nossa região. Nós precisamos de uma participação plural, democrática, porque sabemos que essa forma de representar o nosso território nem sequer é democrática. Bom, podíamos ir para outros âmbitos também, porque também não é democrática as próprias CCDRs, não é? Permita-me aqui só interromper um bocadinho. O Joaquim falava de que é necessário soluções para o país. E eu aqui especificava nestes 3 pilares, por exemplo, massa salarial baixa, que foi um dos aspectos que o Joaquim referiu, a habitação, mobilidade. Quais é que são as propostas que a CDU tem para resolver estes problemas que já são crónicos, precisamente na região e no país? Porque elas estão juntas, não é? Porque elas estão juntas. Desde logo, o aumento imediato dos salários. O PCP tem as contas feitas, elas são públicas, estão provadas, que há possibilidade de o fazer. E nós defendemos, de facto, um aumento de 150 euros nos salários ou de 15%. E isso é necessário e urgente face ao custo de vida que nós temos atualmente. Portanto, e às perdas da massa salarial que fomos tendo ao longo do tempo. E, portanto, essa é já uma medida de imediato, né? Que é preciso valorizar os salários, é preciso valorizar as pensões, é preciso valorizar as reformas para que as pessoas possam, de alguma maneira, fazer face a este custo de vida. Relativamente à habitação, que é muito importante também, desde logo nós queremos pôr o património público ao serviço da habitação. Estimamos com isso chegar a cerca de 50 mil casas no imediato, mas também pretendemos favorecer, por exemplo, a construção a custo controlado, as cooperativas. Aliás, no campo das cooperativas temos ainda muitas outras propostas, nomeadamente a criação com outros fins também, de um fundo cooperativo que é extremamente importante para o nosso país. Mas também se torna muito relevante e importante, não é propriamente o aumento do orçamento para a saúde, porque era o tal outro pilar de que estávamos a falar. Embora, claro, vemos sempre com bons olhos quando investimos mais na saúde ou na educação, que são também pilares essenciais da nossa democracia e das funções sociais do Estado. Mas, acima de tudo, reduzir esta fatia que tem sido crescente do desvio do orçamento da saúde para o tal negócio da doença, que é isso que nós vamos verificando. É verdade que para 2024 nós vamos ter um dos maiores orçamentos, se não o maior orçamento na saúde. É verdade, é um facto. Contra isso nós não podemos dizer nada. Mas aquilo que muitas vezes é escondido é que 50% desse orçamento vai direitinho para os privados. E isso deve fazer as pessoas pensar. Mas aqueles que dizem, lá está a CDU contra o privado, não há nenhum estigma contra o privado. Aqui não há nenhuma luta contra o privado. O privado tem o seu espaço e tem a sua função, e se o quiser fazer, que faça. O que não é correto é nós fazermos investimento público para o entregar ao privado e ainda lhe pagar por cima. Isso é que não é correto. A responsabilidade do Estado é exatamente com aquilo que são as funções sociais do Estado e com o património do Estado e com os serviços que o Estado tem que assegurar às populações. E aí, é para aí que deve ser alocado o dinheiro. Bom, poderíamos pôr aqui em cima da balança situações em que o Estado não consegue, por razões várias. Bom, é importante que se arrepie o caminho e que rapidamente o Estado consiga fazê-lo. E enquanto não o faz, pois também não há aqui problema nenhum que tenha que recorrer a outros setores, nomeadamente o setor social, não há aqui nenhum tipo de problema. Mas não podem continuamente estar a insistir que seja o Estado a pagar as opções dos privados e garantir o negócio dos privados,
quando aquilo que está a fazer é a fragmentar e a destruir uma bela criação, a parte também da educação, mas uma bela criação, que é o Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, o Joaquim falava aqui precisamente que uma das medidas imediatas seria a aplicação precisamente do aumento de 150 euros. Sabendo que em Portugal estão cada vez a fugir mais jovens, e também sendo esta uma temática da sua proximidade, já que trabalha precisamente no ramo da educação, acha que estas medidas são suficientes, e também falo da habitação aqui, quanto às propostas da CDU, são suficientes para impedir a saída destes jovens? Não, elas concorrem para, não são. Aquilo que nós dizemos é no imediato. Esta medida salarial que nós propomos é já, não é para amanhã, é já. Mas há muitas outras, claro, que são aqui também importantes para fixar. Desde logo, a questão da contratação coletiva, que é essencial para o mundo do trabalho, a questão da valorização das carreiras. Repare, nós temos carreiras. Ontem tivemos uma discussão muito interessante ao nível da educação, promovida pelo sindicato e pela FENPROF, pelo Sindicato de Professores do Norte e pela FENPROF, e foi muito interessante nós percebermos algo que é surreal. É existir uma carreira que não se cumpre. Ora, claro que dizer a um jovem, anda para toma uma opção de percurso de vida profissional, entra nesta carreira, mas olha, vou-te prevenir, não vais chegar ao fim. Entretanto, vais-te reformar, mas ficas para aí a meio, ou ficas a 2/3 se tiveres muita sorte. Isto é que não pode acontecer. Nós temos que assegurar que as carreiras profissionais são para levar até ao fim no período de vida profissional da pessoa. E isto é uma garantia que nós queremos dar, mas é uma garantia que parte, desde logo, pelo reconhecimento do trabalhador, pela contratação coletiva, pelo reconhecimento da função dos sindicatos na reivindicação e na defesa dos trabalhadores. Aliás, em ano que comemoramos o cinquentenário do 25 de Abril, são mais do que razões de sobra para reconhecermos esta grande participação democrática que é a ação e a força dos sindicatos. E ao arrepio também do que aconteceu no passado de retirarem o poder e a capacidade de negociação dos próprios sindicatos, ou de entenderem já mais recentemente que negociar com os sindicatos é esperar que eles recuem. Ora, isso não. Isso faz-me lembrar uma pessoa que eu conhecia há uns anos atrás, que me dizia que nunca recuava no limite, e se parece que o faz, é para ganhar balanço. O que quer dizer que a perspectiva é de avançar, não é de recuar. E é essa garantia que nós queremos dar também então a esta população jovem, que não é preciso emigrar. Não é preciso emigrar porque nós temos altos índices de educação no nosso país. Se assim não fosse, eles não eram tão bem acolhidos no estrangeiro. E, portanto, nós temos essa disponibilidade, essa oferta, essa dedicação aos nossos alunos. Sim, é preciso acabar já com as propinas. Não é amanhã, nem no final do curso. Não, é já. É preciso garantir que os jovens tenham uma residência quando são deslocados e vão para o ensino superior. É uma garantia para eles, de sobrevivência, mas também para as famílias, porque este aumento de salários que nós propomos não chega, não é suficiente. Porque estas questões que nós falamos relativamente à habitação, também não é suficiente isto que nós aqui dissemos. É preciso uma proteção, uma lei que proteja de facto os arrendamentos e que proteja também, de facto, a aquisição de habitação. E essa proteção não é propriamente como alguns defendem com esta questão das garantias do Estado, é sobretudo por pagar quem de facto nos fragiliza, e é a banca. Porque quando foi preciso meter 20 mil milhões de euros na banca, ninguém perguntou a ninguém onde é que estava o dinheiro. Ele apareceu. Agora a banca também tem a sua obrigação, tem a sua cota-parte, ganhando o que ganha por dia, com os tais 12 milhões de euros por dia, ou mais 12 milhões de euros por dia, tem a sua cota-parte e a obrigação de não deixar tão fragilizadas as pessoas que recorreram ao crédito de habitação e que têm agora que o pagar. E ao contrário também daquilo que se pensa, não estamos apenas a falar de jovens. Estamos a falar de pessoas que já não são assim tão jovens e que de repente se viram a mãos e a braços com a incapacidade de pagar os seus créditos de habitação no final do mês. Lá está, as tais contas que só se fazem até à primeira semana ou até à segunda semana. Muito bem, Joaquim. Para terminarmos este debate, eu encerraria precisamente esta conversa com uma frase-chave que eu diria que ficou bem frisada no almoço convívio que decorreu ainda este mês, que era precisamente defender o Alto Minho é dar mais força à CDU. E eu questionava se sente que realmente os minhotos estão cada vez mais alinhados nesta perspectiva,
ou se pelo contrário não, um longo trabalho da CDU a percorrer para concretizar esta afirmação. Nós não temos dúvidas algumas que de facto é por aí que passa. A valorização da CDU é o caminho para garantir o progresso da nossa região e o progresso do país. Não temos dúvidas. Também não temos grandes dúvidas que os autominhotos identificam isso. Também não temos a menor dúvida. Agora, o que é importante é que as pessoas sejam esclarecidas e há, de facto, uma massa política que procura subverter a mensagem essencial. As pessoas vão eleger 5 deputados. Esses 5 deputados só podem ser os membros das listas que concorrem por este círculo eleitoral. E, infelizmente, há ainda muita população que diariamente é aturdida com a mensagem de que estão, por um lado, a eleger o Primeiro-Ministro, o que é falso, e por outro lado, que o seu voto aqui em Viana do Castelo vai eleger candidatos por Lisboa, por Coimbra, por Braga ou por Aveiro, ou seja lá por onde for. E isso não é verdade. As pessoas têm que olhar para as listas candidatas pelo Distrito de Viana do Castelo, reconhecer os nomes, até para não acontecer como nos aconteceu ainda numa campanha que fizemos, creio que há 15 dias ou há uma semana. Tivemos num território, que por acaso até é um território natal de um dos deputados eleitos pelo Distrito de Viana do Castelo, e ninguém identificou o deputado eleito pelo Distrito de Viana do Castelo. Um deles, sequer dos 6, não conseguiram identificar nem o que era da própria terra. Portanto, isto é que não pode acontecer. As pessoas têm que olhar para as listas e ver quem é que lá está, porque são estas pessoas com a garantia, e isso é um dado garantido, é que a CDU é uma força de compromisso. O Joaquim Celestino, que hoje está aqui a falar com a Isabel e a assumir o compromisso de, se for eleito deputado, vai estar junto à população, é um compromisso que se cumpre. E as pessoas sabem disso. As pessoas dizem-nos, vocês são sérios, nós acreditamos naquilo que vocês dizem, mas... E é esse mas que nós temos que vencer. Muito bem. Obrigada, Joaquim, Obrigado, por ter aceito este convite. Obrigado. Terminamos assim a conversa com Joaquim Celestino Ribeiro, ele que é o cabeça de lista da CDU às eleições legislativas que acontecem já no dia 10 de março. Até breve. O seu voto é a sua voz. Faça-se ouvir. Vote. Dia 10 de março o país vai eleger os deputados e deputadas à Assembleia da República, o que permitirá formar governo. Compete à Assembleia aprovar e alterar as leis, bem como fazer a fiscalização da ação governativa. Todos os cidadãos recenseados poderão votar. Não deixe que outros falem por si. Venha exercer o seu direito de voto. Informe-se em cne.pt, Comissão Nacional de Eleições.